havendo combustível, as pessoas começam a se movimentar, a tendência é que isso melhore ao longo do dia de hoje, nesse aspecto especificamente. De qualquer maneira, continuam ainda muitas concentrações de caminhoneiros parados nas estradas, alguns com bloqueios. Ontem o Band News TV já mostrou cenas de violência, muita agressão, muita pancadaria com caminhoneiros que tentavam passar pelos bloqueios e os outros batiam, agrediam, quebravam o caminhão, quebravam a carga, pegaram um cegonheiro aí numa estrada. O Band News TV mostrou as imagens assustadoras. O cara foi brutalmente agredido pelos piqueteiros. O movimento dos caminhoneiros, que contou com o apoio popular em conteste no início, perdeu parte desse apoio, inevitável. O próprio movimento se dividiu. Dividiu por N razões, uma parte porque o governo prometeu atender as principais reivindicações, outra porque atendeu mesmo com ato no Diário Oficial como eles queriam, outra porque não sei o quê, e aí foi derivando, né? E perdeu também porque há um desgaste da própria categoria. O caminhoneiro é um trabalhador que depende da quilometragem para levar comida para casa. Nem todo mundo pode parar 10 dias sem renda. O taxista não pode. O motorista de aplicativo que para 10 dias, ele tá roubado. Um taxista que para 10 dias está roubado. Ele não tem um salário no fim do mês, ele depende de rodar para ganhar. É a mesma coisa do caminhoneiro. Então, muitos caminhoneiros estavam já na fadiga absoluta, sem dinheiro, longe das famílias e tal. Muitos entenderam que o aceno do governo, ainda que não fosse o melhor dos mundos, a melhor das garantias, dava ali uma perspectiva de vitória ao movimento. As lideranças formais do movimento também endossaram o acordo com o governo, recomendaram a desmobilização, aquelas que estão identificadas formalmente. Restaram grupos que hoje se dividem em várias pequenas lideranças ou porta-vozes e com bandeiras diversas hasteadas no mesmo mastro, né? O que faz, evidentemente, com que a população que dava um apoio unânime a um conjunto de reivindicações que ela identificou como correta, procedente, comece a se dividir na mesma proporção em que as bandeiras se multiplicam no mastro dos caminhoneiros ainda resistentes nas estradas, nos acostamentos e tudo mais, e nos bloqueios. Essas bandeiras vão desde dar bom dia ao ET de Varginha até solta Lula, cai Temer, fora Temer, golpe militar, viva Bolsonaro, abaixo Bolsonaro, tem de tudo. Lembrando que o próprio Bolsonaro ontem aqui na Band News FM disse, sou contra os bloqueios, sou contra a continuação da paralisação, a população já pagou o preço. Nem mesmo algumas bandeiras defendidas e hasteadas por quem continua nos piquetes são endossadas por aqueles a que eventualmente beneficiariam. Para vocês verem o grau de maluquice e de extremismo de atos que está marcando esses estertores da coisa. Meu receio, mas também a minha perspectiva, é de que hoje o tom da reação das forças militares e policiais envolvidas na responsabilidade de desobstruir estradas, permitir que os caminhões voltem a circular, garantir a segurança dos caminhoneiros que querem circular, que estão sendo impedidos de circular. Então, este tom da repressão, portanto, do enfrentamento aos piquetes e aos paradistas vai subir. Eu tenho aqui a convicção de que hoje o nível de mobilização das forças militares e policiais com esse objetivo, especialmente na região sudeste, especialmente em São Paulo, vai ser diferente do que foi nos últimos dias, vai mudar de patamar. E isso não é bom. O ideal é que primeiro o governo tivesse se prevenido, se informado. Ontem eu vi um general, parece que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, falando em Brasília e tecendo considerações sobre o século XXI, dizendo que o século XXI está animado, fazendo piada com o século XXI. Etchegoin, né? Etchegoin para lá. Pessoal, rumba, né? Um negócio de rumba. Etchegoin para cá. O Etchegoin fazendo conjecturas filosóficas, piadísticas sobre o século XXI. Ele disse, o século XXI está muito animado. Deve estar para ele, né? Que está lá em Brasília, aqueles carros, aquele monte de assessor, de aspones e tal. O Etchegoin é identificado como alguém da área da inteligência do governo. Esta inteligência é uma das mais burras do mundo, porque não permitiu, pelas informações e alertas necessários, que o governo evitasse a greve. Poderia ter evitado.
Poderia ter negociado antes e tal. Não tendo acontecido, deu a greve. Ok, o governo tratou de se mexer tardiamente, confusamente, batendo cabeça, ofereceu lá o seu projeto. Entende que cumpriu ali o acordo com as lideranças. De fato, as lideranças principais se desmobilizaram. O que resiste agora é, como eu disse, esse samba do crioulo doido, cheio de propostas as mais estapafúrdias, pelos grupos mais variados possíveis, caminhando para um ambiente de confronto, de repressão mais intensa. Nesse contexto, muita gente vem dizendo, pelas redes sociais, plantando histórias de que essa reação dos militares e tal ainda não aconteceu num tom maior, porque os militares estão na surdina apoiando o movimento. Isso é uma bobagem, minha gente. Isso é uma baita de uma bobagem. Quem está insuflando essa versão nas redes sociais, e aqui e ali, e até mesmo um pouco beliscando alguns registros na imprensa, está embarcando em conto da carochinha, né? Há uma maluquice dizendo que há aí não apenas um apoio dos militares, né, do estamento militar ao que resta da manifestação. Entendam que o que resta não é a manifestação, é o rabicho da lagartixa. E mais ainda, querendo dizer que isto seria o prenúncio de uma intervenção militar. Então, vamos lá pegar três coisinhas rápidas sobre a intervenção militar. A primeira pergunta é a seguinte: os brasileiros querem uma intervenção militar? A turma que acha que as redes sociais são a casa da verdade, mais embarcam em roubadas do que em fatos, né? Sobre esse aspecto do apoio popular a uma intervenção militar, a última pesquisa confiável sobre isso foi feita pelo Datafolha em outubro do ano passado. E deu o seguinte: 56% dos brasileiros afirmam que a democracia é melhor do que qualquer outro regime. Portanto, 56% dos brasileiros explicitamente não apoiam nada que não seja uma democracia. Na mesma pesquisa, 21% dos entrevistados, não é pouca gente, mas não é a maioria, disse o seguinte, que tanto faz uma democracia ou uma ditadura. Quer dizer, não é apoio à ditadura, nem é apoio à democracia. Portanto, 21% não são exatamente democratas e tal, mas não são também panfletários de uma ditadura. E 12%, aliás, e só 17% afirmaram que em determinadas circunstâncias, repito, em determinadas circunstâncias, seria melhor uma democracia do que uma ditadura. Ora, essas circunstâncias, em tese, e de fato, não estão colocadas. Não estão colocadas. No seu conjunto, não estão. Quer dizer, nós temos aí uma série de fatores que nos preocupam, nos atemorizam: segurança, desemprego, corrupção, mas não é um ambiente que o país esteja absolutamente em convulsão para justificar alguma coisa do gênero. Qual é o último episódio da história do Brasil em que houve uma intervenção militar que se configurou num regime de 20 anos de cerceamento de liberdades, enfim, de uma ditadura? Foi em 1964, mas naquele tempo o mundo e o Brasil era outra coisa. Em várias regiões do planeta, os golpes de Estado, como o que houve aqui, eram comuns. Para vocês terem uma ideia, até na Europa, naquele tempo, havia 3 ditaduras. Foram instaurados, já existiam alguns, acho que a Grécia começou pouco depois e tal, mas enfim, foi um período em que a Europa teve 3 ditaduras. A Grécia, Portugal e Espanha. Alguém consegue imaginar? As republiquetas ou regimes onde a democracia era moeda fora de circulação estavam espalhadas pelo mundo inteiro, todos os continentes. Num mundo que era dividido por 2 blocos antagônicos, ideológicos, e dependendo do tom da ditadura implantada, ou ele tinha apoio automático dos Estados Unidos ou da União Soviética, ou então condenação automática dos Estados Unidos ou da União Soviética. O contexto global era outro. Hoje o Brasil nem está em meados do século passado, como o mundo também não, e nem é uma republiqueta das tantas que havia no nosso continente até então. Somos uma nação com 200 e tantos milhões de pessoas, uma das 20 maiores economias do mundo, integrada ao comércio global, grande exportador de alimento, que depende dessas relações para poder manter a sua vida, sua imagem, seu intercâmbio e tudo mais. O mundo de hoje não apoiaria uma ditadura.
como os Estados Unidos, por exemplo, apoiaram o golpe militar contra João Goulart em 64, inclusive com aquela operação secreta chamada Brother Sun, que era para dar apoio aos militares golpistas caso houvesse resistência de grupos leais ao presidente João Goulart. Além disso, o ambiente militar naquela época era muito mais conturbado, e o ambiente nacional também, dentro das próprias Forças Armadas, havia frequentemente atos de insubordinação, de rebeldia, envolvendo cabos, sargentos, marinheiros, suboficiais, e isso deixou a alta cúpula militar absolutamente em pânico. E esse foi um combustível importante para o golpe, que não foi só militar, foi também de grupos civis engajados, partidos engajados no golpe. O governador de São Paulo apoiou o golpe, o governador de Minas apoiou o golpe, o governador do Rio de Janeiro apoiou o golpe, os 3 maiores estados do país, a capital do Brasil, tinha acabado de sair para Brasília, o Rio, que era ex-capital há poucos anos, apoiou o golpe. Então, esse contexto não existe hoje. Vê se algum governador, algum partido, até o próprio Bolsonaro, repetindo o próprio Bolsonaro, que é apontado como nome de preferência dos que defendem o golpe militar, diz que é contra o golpe. E claro, o Bolsonaro, que tem aí 20% das pesquisas para a sucessão presidencial e sonha em se eleger, disse ontem aqui, que para ser presidente da República, se for militar, quiser ser presidente da República, tem que disputar a eleição. Por quê? Porque é exatamente o caso dele. Vocês acham que se houver uma intervenção militar, o Bolsonaro vai ser sagrado presidente da República pela junta militar? Vocês acham, honestamente? Está arriscado ele ser caçado pela junta militar que assumiu o poder. Então, não existe esse ambiente, não existe a anarquia militar, não existe a convulsão geral que havia em 64 e a experiência de 64, o contexto global e tudo mais. Então, os militares, claro que são os primeiros a não querer essa intervenção. Agora, vamos supor que quisessem e que assumam amanhã. Vão fazer o quê? Resolve o déficit da Previdência no dia seguinte, com 3 tanques na porta de cada aposentado do Brasil? Acaba com a corrupção a golpe de foice, tiro de canhão, prisão perpétua, pena de morte, forca, não sei. E a miséria, e o caos urbano, e a violência urbana, e o tráfico de drogas. Então, acaba quando bota para quebrar. Então, por que não acabaram quando havia o regime militar nas proporções da época? Esses problemas todos havia na época, nas proporções da época. A corrupção havia, o tráfico de drogas havia, o desordem urbana havia, a violência havia. Não havia nos níveis de hoje, assim como o país não tinha a população que tem hoje, o quadro não era o de hoje. Então, não creio, a população, por pesquisas feitas, não endossa esse negócio do golpe militar. Isso é uma conversa fiada de malandro que fica nas redes sociais produzindo oba-oba. Chegaram a fazer um vídeo mostrando caras com roupas militares, caras que vestiram, compraram na esquina, botaram roupa de militar, fingindo que estavam apoiando a manifestação dos caminhoneiros. É pura sacanagem. Agora, quem perde tempo com notícia em rede social, sem checar, sem se acautelar, é porque quer. É igual esse cara que atende um telefone em casa, boa tarde, aqui é do Departamento de Segurança do Banco Tal, o senhor podia dar a senha do seu cartão de crédito? O cara dá. Esse cara quer dar a senha. Ele é um dador de senha compulsivo. O cara que quer acreditar que militar está apoiando, que as Forças Armadas estão apoiando a greve dos caminhoneiros, que acredite, vai fazer o quê? O cara que quiser acreditar que a maioria da população apoia um golpe militar, que acredite, faça o que quiser. O cara que achar que o ambiente de hoje é o mesmo de 64, no conjunto de aspectos envolvidos, que acredite, vai fazer o quê? Ou que o mundo é o mesmo, faça o que quiser. Paciência, o que você vai fazer com esse tipo de cabeça de jirico? Nada, brincar, fazer piada, etc. E, finalmente, repito, vocês acham que os militares, há 4 meses de uma eleição, o objetivo é depor um governo impopular e ilegítimo, mas ele vai ser varrido da história daqui a 4 meses com uma eleição democrática. Está marcada aí em outubro, com mais de 15 candidatos declarados, de mais de 20 partidos na disputa, em um ambiente de plena liberdade. Não é melhor que a ação militar, para você que apoia a intervenção, não é melhor que a ação militar garanta, dê o respaldo, como tem que ser, a este calendário democrático eleitoral, e que a gente escolha quem vai governar o país? Não é melhor? Eu acho que os militares sabem que é muito melhor.
Além do que, aqui com meus botões, acho que bobos eles não são. Esse abacaxi, eles não querem mesmo, tá certo? Toca o barco.